E aí, meu povinho, tudo bom com vocês? Tava vendo uma matéria que saiu no Fantástico sobre violência, né, contra a mulher, referente a um influenciador. E é muito triste, né? São muitas nuances. Há muitas mulheres que vivem em situação de relacionamento abusivo, sem inclusive se darem conta de que estão no relacionamento abusivo. A perspectiva, a visão de mundo, né? Toda a bagagem que a pessoa traz. Existe todo um contexto que explica o porquê mulheres se colocam nessa situação. E falando sobre o porquê mulheres se colocam nessa situação, tirando um pouco o foco sobre a agressão, sobre a misoginia, sobre qualquer coisa assim, me veio um questionamento sobre por que as mulheres permanecem se colocando nesse lugar, né? Veja bem, não estou falando sobre culpabilização da vítima. Estou falando sobre todo uma construção social que leva mulheres a se colocarem nesse lugar. Exemplo. Vou dar o exemplo do que de fato está aí em alta, né? O cara não é bonito, não é interessante, o cara nem bom profissional é e tem um histórico de violência. E aí, me pergunto o que leva a mulheres a aceitarem esse cara, né? Do ponto de vista de curiosidade mesmo. Veja bem, não estou me perguntando não, não estou perguntando por que ela aceitou também. Não é essa a minha pergunta. A minha pergunta é referente sobre qual construção nós temos que leva mulheres a aceitarem esse tipo de pessoa. Qual é a condição emocional, neurológica, cognitiva, social, né, cultural que leva mulheres a se porem nesse lugar? E eu não estou falando sobre se manter no relacionamento abusivo por conta de dependência emocional. Não, eu estou falando do pré-relacionamento. Estou falando de conhecer esse cara e se relacionar com esse cara. E veja bem, eu não estou falando de culpa, eu estou tentando arguir sobre uma perspectiva de análise empírica mesmo. Porque assim como essas mulheres se colocaram nesse lugar, eu e muitas outras nos colocamos também. Aceitamos muito menos, né? Aceitamos o inaceitável. Por quê? Essa é uma grande questão para mim, né? Por que nós continuamos aceitando homens chamando a gente de gorda, de feia? Homens como, por exemplo, o cara daquela bebida, né? O cara que não tem cabelo daquela bebida famosa, que foi indiciado por agressão. Por que uma mulher se coloca? Por que mesmo diante de todos os podcasts assistidos desse homem que claramente expressa a sua percepção da mulher no mundo, uma mulher decide, vou ter um relacionamento com esse homem? Por que mulheres permanecem se relacionando com homens que não pagam pensão? Amor, se ele não paga pensão para os filhos, por que a gente, quando escuta assim, minha ex-namorada era louca, a gente não levanta e sai? Por que mulheres não se comunicam? Alô, fulana, você namorou com fulano? Me dá um parecer, o que você achou dele?
É muito louco essa percepção de que mulheres sejam preparadas para estar nessa posição vulnerável, nessa posição de vítima, nessa posição de que se eu não aceitar tudo isso, eu não vou ter ninguém, eu vou ficar sozinha. Nessa posição na qual eu, no meu processo de divórcio, eu tive medo de me divorciar. Não pelo divórcio em si, mas pela retaliação social, por ter falhado como esposa, por não ter cumprido o meu papel, por ter escutado que na época de certas pessoas, elas lutavam para reconstruir o seu casamento. Não é um exagero que quando você vai se relacionar, você vá ao Jus Brasil pesquisar. Puxa a capivara! Puxa a capivara! É muito complexo. Tem muitas nuances, né? E de fato, a gente tem uma sociedade que prepara mulheres para estarem nesse lugar. É surreal, você entra na rede social da Paola Oliveira, que é uma grande, uma gostosa, e tem um Jurandir falando: eu não pegaria porque ela tá velha. Amigo! Tá cheia de celulite, tá gorda, já foi melhor. Amigo, e você que nunca foi bom? Ela já foi melhor, mas você nunca foi bom. Um exemplo, eu trabalhava numa loja e era só eu de mulher e alguns meninos, né? Vou chamar de meninos. E um dia, um rapaz que era alto, porém obeso, chegou com chocolates, entregou para todos eles e virou para mim e falou: não vou te dar esse chocolate porque você tá gorda. Não trouxe para você porque você tá gorda. Aí eu olhei na cara dele e falei assim: Puglieso você, digital influencer da beleza. O que você acha que você é? Olha pra mim, olha pra você. Eu tô gorda, mas eu sou bonita. E você? Que nem bonito é. Nem se você emagrecer. Nem se você trocar de corpo. Falei mais algumas coisas, não lembro tudo que eu falei, mas por que mulheres se sentem acuadas de responder absurdos como as mulheres ouvem absurdos? Então, me geram várias reflexões antropológicas mesmo. Antropológicas. Cara, e aí tem aqueles que falam referente assim: meu Deus, a Shakira foi traída, a Gisele Bündchen foi traída, a fulana de tal foi traída, e elas são lindas, você não vai ser traída? Amor, não é sobre isso. Porque o problema de ser traído não está em quem é traído. O problema está na deficiência da honestidade em relação aos acordos que foram feitos naquele relacionamento. Se o seu relacionamento é monogâmico e você não está sendo monogâmico, se você está rompendo com acordos que foram feitos dentro da sua relação, você está traindo. Olha, você pode sair com quem você quiser, tá? Você pode ter relações com quem você quiser, mas você não pode assistir Supernatural com qualquer outra pessoa. E aí essa pessoa assiste Supernatural. É uma traição. É um exemplo esdrúxulo, mas é só para exemplificar que traição é referente aos acordos que foram feitos naquela relação. Então, acho que a gente precisa refletir sobre como estamos criando as nossas meninas, sobre como estamos apoiando as nossas mulheres e sobre como estamos nos transformando e refletindo sobre o mundo. E mulheres, se o homem tem um histórico, confia no histórico. Não paga pra ver, não. Não paga.